Bom, vamos começar para agradecer a todos vocês que puseram vir aqui, né? Pessoal de Fernandópolis veio em peso. Não, oi, só para a gente ver quem é de Fernandópolis aí. Aí, ó, quem é de Botuporanga aqui? É isso aí, ó. A gente está quase na maioria, tá? E tem pessoal de Turama, né? Está aqui. Pessoal de Jales está ali. Então, pessoal, tem mais alguém de alguma outra cidade? São Paulo, né? Tem um de São Paulo ali. Mais alguém de alguma outra cidade que eu não citei? Então é isso aí. Pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo, tá? Eu sei que às vezes é difícil, o pessoal ali de Turama é bem longinho, Jales também, mas muito obrigado por estarem todos aqui. Então, a gente vai começar a falar sobre a identidade do homem, né? Então, começa aí, boa tarde ou boa noite a todos. E creio que, não sei se todos nos conhecem, né? Mas eu sou o Aleph, ou Bala, né? Alguns conhecem por Bala, e o Sato, né? E como o Ricardo diz, eu vou repetir o que ele já falou. Nós não somos especialistas em nada. Eu, particularmente, não entendo nada de história, de sociologia, nada. Nós vamos falar sobre a identidade do homem, pegando por base algumas cosmovisões, né? Então entra muito humanismo, várias coisas, vamos dizer, naturalismo. Então não é a nossa área. Mas como o Ricardo disse, nós somos curiosos, nós gostamos de entender, de ir mais a fundo e compreender melhor alguns assuntos e ver a visão bíblica, né? Como que faz muito mais sentido o que a Bíblia diz para nós. E o que nós vamos falar aqui está um pouco baseado no que o Weber Campos, uma palestra dele, ele diz o que é o homem. Eu esqueci de trazer o livro, o Ricardo trouxe esses dois aí, eu esqueci de trazer o que eu peguei de base, depois eu vou mostrar uma foto para vocês aqui, para quem quiser ler, é muito interessante. Então, primeiramente, nós vamos ver sobre a identidade do homem, né? O que é o homem, o que é o ser humano? É uma pergunta que todos fazem, direto ou indiretamente. Alguns falam mesmo, perguntam quem somos nós, né? Qual que é a minha identidade, quem eu sou, ou de forma indireta, através de situações na vida de algumas pessoas, frustrações ou dúvidas, elas de alguma forma estão perguntando quem somos nós, o que é a vida, o que estamos fazendo aqui, né? Então nós vamos ver algumas cosmovisões e deixa eu ver, família, já apareceu aí? Nós vamos ver primeiramente o que é uma cosmovisão. Cosmovisão é a visão que eu tenho da vida, é aquilo que fundamenta o seu caminhar, as suas ações, é tudo que move o seu coração. É um conjunto de crenças pelas quais enxergamos o mundo. Então tudo que você faz, o motivo do que você faz, como você enxerga a vida, isso é uma cosmovisão. Às vezes nem todos sabem, minha cosmovisão é essa, mas de alguma forma nós vivemos determinadas cosmovisões ou somos influenciados por ela. Eu vou começar primeiramente falando da cosmovisão teísta cristã. Eu vou pegar assim meio que numa ordem um pouco cronológica, não totalmente, né? Mas eu vou falar de forma bem resumida de cada cosmovisão. Eu vou falar assim nem 5% de cada uma, porque é muito extenso. Cada cosmovisão faz inúmeras perguntas sobre o que é o homem, qual o Deus dessa cosmovisão, o que pensa da vida, da morte, das ações. É muita coisa, então a gente não tem tempo para tudo isso. E primeiramente o teísmo cristão, que é o que predominava nas culturas, nas sociedades antigas. Até o século XVII tinha-se essa cosmovisão predominante na sociedade, que é o que? Tinha Deus como referência, a visão cristã do ser humano, que eu vou ler no Salmos 8 aqui, mais ou menos isso relatado. Eles entendiam o homem, o ser humano, como a imagem e semelhança de Deus, e a referência de quem nós somos. Essa cosmovisão, ela diz que a referência de quem nós somos precisa ser um ponto de referência fora de nós, que nos ajuda a olhar para nós do jeito que realmente somos, e esse ponto precisa ser estável e não fluido, não volátil. Por isso Deus é o ponto. E o Salmos 8, do versículo 3 a 8, acompanha aí, diz assim: quando olho para o céu, ou melhor, vamos lá, Salmos 8, 3 ao 8, né? Quando olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses nele?
Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado, e todos os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. É legal a gente destacar aqui que na ideia do teísmo cristão, não que naquela época todos eram cristãos, não, na verdade assim, o que predominava, né, vamos dizer assim, entre aspas, a cultura daquela época tinha os princípios de Deus, na questão familiar, na questão de como se portar, na questão do respeito. Então, a ideia do teísmo cristão é essa, né? O que rege a mente, as atitudes daquele povo era essa, mas não necessariamente eles eram cristãos. É isso mesmo. E é muito legal que aqui nesse Salmos 8 fala quem são os seres humanos para que com eles te importes, e no entanto os fizestes apenas um pouco menores do que Deus. Então está mostrando que a referência do ser humano é Deus, ele é o ponto de referência nosso. Eu vou falar um pouco melhor disso no final, mas é isso que predominava. Como o Sato disse, não eram todos que eram cristãos, mas os princípios morais, os valores, a ética eram predominantes cristã. E depois do teísmo cristão, aí só uma observação. Meus slides não tem nem comparação com os do Ricardo. Já falei, cadê o Ricardo? Não sei onde que está lá. A gente quase trouxe um papel para a gente ler, não ia ter nada, aí a gente viu o Ricardo e ficou com uma inveja santa, quando eu vi sabe? o Ricardo, Aí a gente usar o PowerPoint, mas ele usou um negócio melhor que o PowerPoint. Ah, não, Paulo, Deus vai pôr a mão e vai sair uma coisa legal. Então, finge que está lindo, finge que está melhor que o dele, para a gente ficar feliz aqui. Legal, tá? Então, foi bem isso aí. Eu estava pensando uma coisa bem simples, bem de boa, assim, PowerPoint, preto e branco lá com uma frasezinha. Aí ele chegou e me mandou, bem mais ou menos como que tá. Eu falei, que é isso aqui, cara? Onde você fez isso aqui? Ele me passou o site e falou, não. Tava horroroso. Eu falei, credo, nossa, você não tem vergonha de pensar um negócio desse lá. A gente copiou para ficar feio igual, tá? Então, beleza. O Ricardo é formado em publicidade, então ele tem facilidade com essas coisas. A gente tem facilidade com nada disso. Beleza. Depois do teísmo cristão, que predominou até o século XVII, por consequência do iluminismo, né, que o iluminismo ele veio e disse o quê? Que o que predominava era o que a igreja dizia, eram tidos como verdades absolutas, e o iluminismo veio e disse que não há mais verdades absolutas. Então veio o deísmo, surge o deísmo, que foi uma porta para o relativismo. Então as coisas, os princípios morais não ficaram totalmente cristãos, começou a mudar, agora o que era certo para mim já não é mais. Deu-se início ali essa questão, mas ainda acreditava-se em Deus, mas não acredita que Deus interage, é um Deus distante e não pessoal. Continuava se acreditando em Deus, mas era um Deus que não era um Deus pessoal, um Deus que interagia com a humanidade. Então foi se deixando aos poucos Deus de lado, né, mas mantinha-se alguns valores e princípios cristãos ainda. E uma coisa que começou a se gerar era o ufanismo, que é o que? A exaltação do homem. Porque com esse relativismo o homem começou a ditar a sua própria lei aos poucos, né? É legal a gente ver também, legal assim, né, como o homem vai se distanciando de Deus e como essas mudanças de cosmovisão influenciam nas gerações que estão vindo. Porque se você pega antigamente lá no que ele falou no teísmo cristão, as pessoas eram influenciadas a acreditar em Deus e tal. Agora não, eles falam que tem um ser lá que rege, mas ele não interage. Isso vai fazendo que cada vez que vai passando, o homem automaticamente vai se distanciando de Deus. Então a gente vai ver mais para frente, que até chegar aos dias de hoje, como que é complexo, como que a posição cristã e a nossa influência como pessoa tem que destacar na nossa vida, onde nós estamos vivendo no meio que Deus colocou. É isso aí. Então agora aqui uma frase marca do deísmo que está ali na foto, né? Deus me deu razão, não religião. Então começa a deixar Deus de lado e segue a vida. Depois do deísmo, veio-se o naturalismo, né? Que aí começa de fato a excluir Deus. Então Deus não existe mais, a inexistência dele, e o ser humano ele começa a ser visto como uma mera matéria, apenas uma máquina complexa. Só que por outro lado, via-se a complexidade do ser humano, mas
depreciava-se o ser humano, porque se o ser humano ele não é mais imagem e semelhança de Deus, se Deus não existe, o ser humano ele é só mais um dentro de tudo da criação. Não há diferença de uma bactéria para um ser humano. Eles foram não tem nenhuma diferença no valor humano, né? Então começa-se a depreciar o ser humano e começa a gerar também um fanismo ainda maior, porque agora que não há Deus de fato, então eu vou ditar minhas próprias leis. Tanto que nessa visão eles começaram a entrar um pouco em contradição, porque se as leis, a ética, a moral vinha de Deus e agora não há mais Deus, qual o sentido da moral e da ética? Por que o que é errado é errado? Então eles começaram, e agora? Como faz? Então faz o serviço completo, arranca a moral, a ética, as leis, porque tudo isso veio do cristianismo, veio de Deus. Então eles ficaram ali uma saia justa. E então o ser humano começa a se tornar sua própria lei, o relativismo aumenta ainda mais, a diminuição do valor de cada pessoa ainda mais, a ética passou a ser materialista. Então se antes respeitava-se pelo valor do ser humano, agora não é mais pelo que ele é, mas é pelo que ele tem. Então perdeu-se totalmente o referencial de Deus no naturalismo. E a gente parar para aplicar isso, o que isso reflete na gente? Pô, se eu creio, eu penso, o outro não vale nada, como é que é o meu tratamento com o próximo? Isso influencia totalmente a minha ligação, eu e o próximo, está virando só eu e eu. Se eu tiver que, para vencer, matar ele, o animal, acabou. Você vê como que vai distanciando aquilo que nós somos criados para ser, imagem e semelhança de Deus. E cada vez é piorando, e, imagina, você tira totalmente o foco de Deus. Aí você começa a olhar para você, quem eu sou? É daí que surgem as dúvidas, quem sou eu? Qual é o propósito de eu estar aqui? Certo? É isso aí, beleza. O Ricardo já falou, deu spoiler aqui no final, quase que eu nem precisei subir aqui. Aí depois, qual é uma consequência natural do naturalismo? Chama-se niilismo. Com o naturalismo, a exclusão de Deus, a inexistência de Deus, a perda de toda a referência dele para a humanidade, da ética, da moral, começa a ter começa a faltar sentido, uma perda de sentido na vida, uma perda de sentido em tudo. Se o ser humano é apenas uma máquina, então se perde toda a dignidade humana. O niilismo é baseado mais em um sentimento do que propriamente uma cosmovisão, porque é um sentimento de falta de sentido nas coisas, na vida. Ou se não viemos de Deus, de onde viemos, qual que é a base para a ética e para a moral? Tanto que uma das coisas que fazem muitos cientistas, filósofos se converterem, como C.S. Lewis, que creio que muitos aqui conhecem, é parar para pensar na questão da moral. Pare e pense, de onde que veio? O que a gente vai usar de base para falar que um genocídio é errado? Não tem Deus. Por que o que é errado é errado? Aí fala, nossa, não, porque matar, não. Como você vai falar que matar não é errado? Mas qual que é a base? Porque é errado, porque é uma coisa ruim. Mas não, por que é ruim? De onde você tirou o que é ruim? Se não tem Deus, você não tem base, não tem argumento, não tem de onde tirar. Porque está na lei. De onde que veio as bases da lei? Do cristianismo de Deus. Então começa-se a perder o sentido. Tanto que aqui na foto, uma frase que o próprio Nietzsche disse, ele falou: o que significa niilismo? Que os valores mais altos se desvalorizam, falta a finalidade, falta a resposta ao porquê. Então, com a vinda do naturalismo, a exclusão de Deus do meio da humanidade, a perda da referência dele, trouxe essa falta de sentido, a resposta do porquê. Não existe o porquê. Então o niilista, ele não sabe que ele é niilista, mas ele vive o niilismo, ele não tem sentido na vida, ele não tem respostas aos questionamentos da vida, ao que ele passa no dia a dia, aos próprios sofrimentos, não há resposta. Então o niilismo é o que? A negação absoluta de tudo, do conhecimento, da beleza, da ética, da realidade, até mesmo da própria existência. Ele chega no extremo. Eu creio que todos conhecem pessoas que estão no estado desse, que vivem dessa maneira, né? Então nenhuma afirmação tem validade, nada tem sentido. Isso é consequência do quê? Da exclusão de Deus, da perda da referência dele, de quem nós somos e do sentido da nossa vida. E quanto mais o homem tenta procurar alguém dele, mais se perde, porque o Bala falou no começo, né? A gente perde a referência quando a gente para de olhar para cima, a gente olha para dentro e a gente fala, cara, não tem nada, a pessoa começa a se perder e começa, em vez de
ah não, tem o caminho certo, não, ela se perde, começa a rodar igual o cachorro que vai atrás do rabo, não para, você fica até morrer. É isso aí mesmo, é o que Salomão diz em Eclesiastes, né? É como correr atrás do vento, nada tem sentido. Quando ele diz aquilo, ele fala da vida que ele viveu longe de Deus. Exatamente, é um niilismo, nada tem sentido, é como correr atrás do vento, não vai chegar a lugar nenhum, né? Ele fala aqui também que é baseado no sentimento. Quantas e quantas vezes, pelo menos eu, dormi com uma vontade e acordei sem aquela vontade. Não sei se todo mundo acontece isso, ou só eu que sou esquisito assim, mas dormi com vontade de, nossa, amanhã eu quero acordar e jogar bola. Aí chegou o dia e acorda e fala, nossa cara, mas dormir é tão bom. Você é bipolar. Obrigado, irmão. Não, mas é verdade, o sentimento ele é muito oscilante, não é algo que dá para você firmar. Cara, não dá para você firmar nada no sentimento, nada. É loucura. Não, eu não estou com vontade disso, mas a sua vontade vai sendo mudada pelo que você ouve, por tudo. Então, cara, ser montado, sua vida sendo voltada, eu tenho vontade disso, eu vou viver para isso, não é legal não. Você vai viver toda hora sem foco, vai ficar procurando e não achando nada que te satisfaça. É isso aí. Guarda essas coisas que no final a gente vai entender por que a identidade do homem é encontrada apenas em Deus. Depois do niilismo, com toda essa falta de sentido, sem respostas para os questionamentos da vida, do porquê das coisas, o Oriente começa a pegar um pouco do Ocidente, né? Aliás, ao contrário, o Ocidente começa a pegar do Oriente, a visão panteísta, que é o quê? Cada pessoa, o que o panteísmo diz? Pan, né? Tudo, Deus, teísmo, então tudo é Deus. Eles começam a tentar encontrar Deus de outra maneira de novo. Perdemos Deus, não tem sentido, peraí, vamos buscar Deus de novo de alguma forma. Então vem o panteísmo, que é o quê? Cada pessoa é tudo, cada pessoa é Deus. Deus é o cosmos, Deus é tudo que existe. Então tem que se filosofar na pessoa através da pessoa de Deus, mas o panteísmo, Deus não é alguém pessoal, não é algo que consiga te dar sentido mesmo assim. O panteísmo é marcado por meditações sem conteúdo, é um intelectual vazio. Tanto que aqui, se a gente parar para pensar que meditações nesse tipo de pensamento, o que eles fazem? Tentam se esvaziar de si mesmo. Eles buscam um vazio. Só que o que a Bíblia diz para nós fazermos? Estar com os pensamentos nas coisas do céu, nas coisas do alto. Paulo diz: tudo que for nobre, amável, tudo que for bom, justo, pensem nessas coisas. Mas essa visão não, faz o ser humano procurar o vazio, se esvaziar de todas as coisas, procurando se encontrar, e nesse momento ele vai encontrar o chamado uno, que conecta todas as coisas, né? Ele encontra esse Deus, esse algo que traz sentido a tudo de alguma forma. Uma frase que marca o panteísmo, na terceira parte, a terceira linha, diz assim: o estado mais elevado é o que mais se aproxima do esquecimento. Então é uma salada, uma mistura de muita coisa. E depois aí fala, não há doutrinas, não há verdades. Eles buscam apenas esse uno que conecta todas as coisas. Recusam a moralidade, mas agem como se algumas coisas fossem certas e outras erradas. Nessa busca deles, continua sem valores morais, sem valores de ética, porque é um Deus que continua distante, é um Deus que não tem como conhecê-lo. Então não tem como você saber o que Ele espera de você, o que Ele diz para você. A gente sabe, nós temos a palavra de Deus que nos diz essas coisas. Então nessa visão, continua-se sem ter uma moralidade, mas essas pessoas vivem como se algo fosse certo e algo fosse errado. A gente lembra de Romanos 2, que fala que a lei de Deus está implantada, está escrita no coração do homem, e tem a profecia lá em Ezequiel, se eu não me engano, em Ezequias. Então, eles vivem dessa maneira. Não há pessoalidade, até a eternidade é de forma impessoal. O que a gente aprende no cristianismo sobre a vida eterna? Nós vamos reinar com Deus, vamos morar com Ele eternamente, vamos nos relacionar. É tudo pessoal, baseado no relacionamento, baseado no amor. Agora, nessa visão, eles falam da vida eterna, só que é como se quando você morresse, baseado também na questão de karma, então você tem que atingir um estado elevado, só que aí você vai para onde? Você não vai para o céu morar com Deus num lugar que você vai viver, você vai fazer parte do uno que conecta todas as coisas, vai fazer parte do universo.
só que de forma impessoal. É como se você nem soubesse desse estado seu que você vai se tornar futuramente. Então, é uma tentativa de buscar sentido novamente no panteísmo. Se a gente pensar assim, se a pessoa busca o nada dentro de si, o nada para ela mais tem sentido e ela vai a partir do sentimento. Que ser na face da terra age só pelo sentimento? Os animais. Deus fez o homem racional, o homem tem a capacidade de pensar. Só que se você tira isso que Deus deu para a gente, né, que a imagem e semelhança de Deus, que Deus pensa, Deus ele é pessoal, se você tirar isso, você vira um animal. Você vê como essas ideias, elas fazem com que o ser humano não vale nada. Não tenha valor, melhor dizer. Se você pensar assim, ele vai fazer, o ser humano não tem valor, então você é um animal, você age pelo seu instinto, eu estou com fome, então eu preciso comer, tal. A pessoa me agrediu, então eu vou matar, porque para ela não tem sentido, o sentido dela ela coloca. Isso, cara, imagina uma sociedade pensando assim. Quando Jesus fala que nós somos o sal e luz da terra, cara, imagina se tira quem tem os princípios cristãos, o que virá o mundo? E apareceu uma selva, cara, não tem regra, aquele não é da minha tribo, eu vou matar, eu vou desmontar, mas não é isso. Você vê a importância de ser cristão no meio de tudo isso aqui. Legal, legal entender o porquê que o ser humano precisa encontrar sua identidade, entender quem ele é, de onde ele veio, qual é o propósito da vida e da criação dele, o que ele está fazendo aqui, para onde ele vai. Tudo isso muda a nossa forma de viver, traz sentido, né? Então, aqui no panteísmo, eu tenho certeza que todos vocês conhecem pessoas assim. Você vai falar de Deus, eu acredito em Deus, para mim, Deus é tudo. Deus é tudo, eu creio em Deus, eu faço minhas orações, mas ela não sabe nada desse Deus, não tem sentido, é um Deus pessoal que se relaciona com ela não sabe o tanto que ele ama ela não sabe o que ele tem para ela, não sabe nada. E dentro do panteísmo não há perdão, mas você pode, cara, cada erro que a gente comete, se a gente não tivesse o perdão de alguém, o perdão de Deus, quem já ficou sufocado com uma falta, sentindo falta de perdão, até conhecer isso? Cara, isso sufoca a pessoa, a falta de perdão, você se sentir culpado, te sufoca, porque a gente precisa de Deus que nos perdoa. Quando você se sente perdoado, você se sente livre de um peso. Então você vê como eles tiram totalmente aquilo que Deus dá, e a graça dele nessa questão do mundo todo. Não, você pode observar, cara, que mundo, sei lá, não tem palavras para expressar que mundo horroroso que seria, mundo sem perdão. Exatamente, porque não tem como conhecer esse Deus, saber se ele perdoa ou não perdoa. Então, de uma forma. Fazer o bem é para se livrar do sofrimento e não por amor ou beneficiar o outro. Um cara com essa visão panteísta, ele diz assim: a morte para mim é igual à vida, o pecado igual à santidade, a inteligência igual à tolice. Olha que loucura! Nessa visão, o pecado, a santidade é a mesma coisa. Mas você vê como é contraditório? Não tem moralidade, então o pecado ou a santidade é a mesma coisa, mas eles têm que fazer o bem, porque são de karma para atingir o estado elevado. Você vê, um mar de contradições, né? Então essa visão também tem essa ideia de que tudo é ilusão, todas as ações que se fazem de uma forma ilusória também. Eles vão em busca desse uno que conecta todas as coisas, ou em busca desse vazio para se conhecer, se encontrar. E não se fala sobre conteúdo racional, é tudo baseado de forma filosófica, só que sem base, sem fatos, sem evidências. É apenas uma tentativa de encontrar um Deus, algo que fez tudo isso, mas sem conhecer e saber nada sobre ele. E a outra visão que vem depois, que na verdade é junto, tem uma mistura de panteísmo dentro da nova era, é uma saída também para o niilismo, do naturalismo. Essa falta de sentido também tem que se buscar uma saída. E uma frase que desses pensadores diz assim: logo nos tornaremos os deuses que sempre temos adorado. Então tem várias características do panteísmo, e o ser humano é seu próprio Deus, sua própria lei. Então é tudo voltado para si, olhando para si. O ser humano é seu próprio Deus, ele dita as suas próprias regras. Só que busca-se uma espiritualidade. Então é mais uma mistura, é uma mistura do Oriente com o
cara de Ocidente, tem muitas práticas e várias, eu esqueci o nome, mas muitas técnicas que a gente até usa, pratica, que veio dessa visão também. Então, a nova era pega vários elementos de todas as outras cosmovisões. Então, você vê que cada vez mais vai juntando um pouco de cada uma para tentar encontrar sentido, tentar encontrar respostas, né? Mas não se encontra. Então, aqui busca uma espiritualidade, né? Só que própria, criada por si mesmo, sem base novamente. Então, lembrando, né, que a gente está fazendo uma linha cronológica, então para pensar no seguinte: se eu paro de olhar para o próximo, coloco só em mim, meu amor ao próximo se esfria. O que a Bíblia diz a respeito do esfriamento do amor ao próximo? Lembrando que a gente está numa linha cronológica. E estamos perto do fim, isso é fato. Então é importante a gente entender a leitura dessa cosmovisão do mundo de hoje, olhando para a Bíblia. A Bíblia já avisava o que aconteceu com isso. Isso é muito importante para a gente ver a sociedade que a gente vive hoje, certo? Porque, cara, se a pessoa é o próprio Deus dela, ela vai fazer tudo para se agradar, ela vai se dedicar totalmente a ela. Cara, então a questão familiar, isso destrói um relacionamento, questão casamento, questão namoro, questão fidelidade numa empresa. Cara, eu preciso de dinheiro, vou lá perto, meu sócio nem vai saber. Então, cara, isso distorce toda uma sociedade que ela vive um padrão correto. É isso aí. Eu vou concluir essa parte das cosmovisões. Como o Sato falou, nós estamos pegando uma linha, entendendo um pouco das cosmovisões que regem no mundo que nós vivemos hoje, que tenta, nessa tentativa de encontrar a identidade do ser humano. Então, quando outras cosmovisões perdem Deus como referência, deturpam o sentido do que é o ser humano, o cristianismo tem uma postura diferente. Ela é humilde, porém honrosa sobre o homem, porque o cristianismo coloca o ser humano como mordomo da criação de Deus. Deus cria as coisas e nos coloca como representantes dele, para cuidarmos, administrarmos toda a criação que ele fez. O Everton ele até dá um exemplo que nós somos gerentes da loja de Deus. A loja é dele, só que ele dá a chave na nossa mão, nós vamos cuidar dela, administrar ela. Então é uma postura humilde, porque é Deus que nos dá, vem dele, não vem de nós não somos os criadores, idealizadores, só que numa posição também honrosa, porque nós cuidamos das coisas de Deus. Nessas outras cosmovisões, não, o ser humano não vem de lugar nenhum, não tem valor, não tem porquê, não tem moralidade, ética, não tem nada. As outras cosmovisões não equilibram, elas partem para extremos. Tudo parece bonito em termos de filosofia, mas na hora do vamos ver, traz aflição, pois não combina com a nossa constituição de ser humano, que está dentro de nós. Então, um exemplo é que em tempos de calamidades, desastres, muitos buscam outro referencial, porque nessas cosmovisões não há respostas. Eles não encontram respostas para o mal, porque a gente sabe o pecado trouxe aflição, trouxe maldade, trouxe tudo isso. O afastamento de Deus, do seu Criador, é o que trouxe essas coisas na nossa vida, na terra, né? E as consequências de tudo que está acontecendo hoje é o resultado do distanciamento do homem do seu Criador. Então tudo que nós estamos vendo, tudo que a gente vê acontecendo no mundo é o resultado disso. O afastamento do ser humano, mas é do seu Criador, não é de religião, não é de um Deus, é de quem de fato criou o ser humano, é do Deus Criador. O afastamento dele, de perder a sua identidade, deixar de olhar para ele, de perder o propósito, o sentido da vida. Então, essa linha de pensamento, dessas cosmovisões, um pouco do que o cristianismo diz para nós. Nós vamos ver um pouco agora sobre liberdade, né? Então, como que as pessoas tentam buscar entender liberdade? O que é liberdade para elas? Eu faço o que eu quiser desde que eu não te fira. Mas toda liberdade está baseada em algumas restrições. Fazemos coisas baseadas no que nos dá sentido na vida. Fazemos as coisas baseadas no que nos dá sentido na vida. Então vamos ver um pouquinho sobre essa questão da busca da liberdade. Primeira coisa, né, com o início do iluminismo, né, a igreja, a palavra de Deus perdendo autoridade sobre o ser humano, de deixar de ser absoluto, começa a ter alguns resultados, algumas consequências. Primeiro, isso é uma boa, não veio num pacote totalmente ruim, né? Mas uma delas é tolerar as pessoas umas às outras,
independente das diferenças. O movimento gay ganha força, a ideologia de gênero começa a surgir, todas essas ideias. Isso é ruim, né? Tipo, a parte boa é que tolerar as pessoas umas às outras, independente das diferenças. Né? Autonomia, não me diga o que tem que fazer ou ser. Aborto, eutanásia, drogas, começa-se a busca por isso. O que é isso? Para essas pessoas, liberdade. Deixa eu fazer o que eu quiser e ser o que eu quiser. Porque eu sou, meu corpo, minhas regras, a vida é minha, etc e tal, todo esse pensamento, né? Mas a briga real não é por essas coisas. Uma frase do Éder Campos: a briga real é por autonomia, é o anseio de não terem regras que ditam o que devem ser ou fazer. É isso que está por trás de todos esses movimentos. A preocupação principal não é o aborto, as drogas, é ser o que quiser, mas é ter autonomia, ser a própria lei, não ter ninguém para ditar para elas e dizer o que é certo, o que é errado, como deve viver e como não deve viver. A briga real, as pessoas que perderam o referencial de Deus na vida delas como identidade, a briga real é em busca disso. Agora, alguns problemas dessa busca, né, dessa visão. Primeiro, que é inviável, porque na prática isso não funciona, porque todo mundo vive à luz de restrições. Perdemos algumas coisas para ganhar outras. As pessoas querem falar: não, eu quero ter a liberdade de fazer o que eu quiser, eu não quero ser impedido de fazer o que eu quero. Mas todo mundo precisa abrir mão de algumas coisas para ganhar outra. Então, vamos pegar dieta hoje. Quero ficar com corpo assado, ou sei lá, isso é bom para dar exemplo, Não, um exemplo simples é o namoro, cara. Não tem como você estar no namoro e ser totalmente livre. Não, você escolheu estar com aquela pessoa. Não tem como falar assim: estou namorando, mas eu saio o que eu quiser. Isso não é namoro. Então essa liberdade é ilusória. Não tem como passar a te dedicar aos estudos. Só que para você se dedicar aos estudos, tem que abrir mão do seu tempo, que era, por exemplo, que você quisesse, para estudar. Então isso é ilusão. Não existe isso, cara. Essa liberdade que eles buscam não existe. Porque se eu falar assim: não, eu sou livre, então agora eu quero, sei lá, dar os mendigos na rua. Você se limitou a fazer isso. Vocês entendem que essa liberdade é tão louca que você não consegue explicar com palavras? Então, mas você vai ficar no raciocínio rodando. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, de outras coisas. Não tem como. Igual eu abri mão da vida fitness. É nítido, entendeu? Não tem como, cara. Não consigo abrir mão da vida fit e ser magro, cara. Não sei os. O dia que ele abrir mão da vida fit, ele vai ter a restrição de comer tudo que ele quer. Igual você também já passou por isso, né? Você ficou fininho. Não é bom, entendeu? Mas enfim, essa é a ideia, entendeu? A gente, como é que eu posso explicar? A gente sempre tem algo que nos prende, não tem isso. Exatamente. Então essa liberdade é inviável, é ilusória. E ela é desrespeitosa. Porque o que dizem? Faça o que eu quiser desde que eu não te fira. Mede a liberdade do próximo com padrões que não foram acertados, acordados, porque afinal, o que te fere e o que não te fere? E as pessoas dizem isso: não, eu vou fazer o que eu quiser, mas o importante é que eu não te fira, né, que eu não te atinja de alguma maneira. Mas quando que isso foi conversado? Quando que isso foi estabelecido? O que me fere é isso, isso, aquilo, então você não pode fazer essas coisas, já que é assim. Então é desrespeitoso isso, porque dizem isso, mas fazem o que quiser. Exemplo, aborto. A pessoa, ela perguntou pro futuro filho dela, se ele queria ser abortado. Ela não perguntou. Então ela vai tomar a decisão por ela mesma. Porque em nome do quê? Eu faço o que eu quiser, mas está atingindo o outro. Então isso é desrespeitoso. Porque nem essas exposições que teve toda, né, essas pessoas que a gente viu. O pessoal lá nu, crianças, lá, desrespeita quem não tem essa mesma visão, quem não concorda com isso. E aí? Como então que elas fazem isso pensando no outro? Então não é algo gerenciado pelo amor a outras pessoas, mas é gerenciado pelo egoísmo, é algo desrespeitoso e não funciona na prática. E o outro problema aqui não apareceu. É prejudicial, é o que o Sato falou, é prejudicial para os relacionamentos, porque precisa abrir mão de liberdades,
porque não dá para ter amor, liberdade e autonomia juntos. O que você falou, por incrível, eu vi uma notícia na Globo, eu não sei se alguém entrou no site da Globo nesse dia, eu vi também. Eu até comentei com o Diaburi, comentei no PG em casa quando teve, que tem casais que agora estão acordando entre eles dois assim: ó, você pode ficar com quem você quiser, se relacionar com quem você quiser fora do nosso relacionamento, desde que não sejam pessoas do círculo de amizade nosso, desde que nenhum de nós conheça essa pessoa e desde que você não me conte detalhes desse encontro. Tirando isso, você pode se relacionar com outras pessoas tranquilo. Então olha só que a perda do referencial de Deus, a perda da identidade, do que é o ser humano, do propósito da vida dele, está fazendo a vida das pessoas. O ser humano vai começar a cometer atrocidades, coisas completamente ilógicas, irracionais, porque o que nos dá a razão, o racional, é Deus. Então o ser humano começa a se tornar irracional de uma certa forma. E por último, que ela é incompleta, porque todos que são livres precisam fazer alguma coisa. Todos somos controlados pelo objeto de sentido e satisfação na vida. Fazemos as coisas de acordo com o que nos dá sentido na vida, nos manda. Então, você é livre? Então tá, escolhe não fazer nada. Eu quero ver você ficar sem fazer nada. Não tem jeito. Todos Se você precisam não fazer nada, você fez uma escolha de não fazer nada. Então você não está preso a essa escolha. Vocês entendem que pô, não vou fazer nada. Beleza, não vou fazer nada. Então você se restringiu de tudo, entendeu? É muito loucura, cara. Todo Não mundo. consigo entender esse cara que pensa assim. Porque todo mundo precisa, todo ser humano precisa fazer algo. Então essa liberdade, ela não é real, é ilusória. Todo mundo precisa fazer alguma coisa. Nós temos deveres, obrigações, responsabilidades na nossa vida. Então não funciona na prática essa ideia da liberdade que buscam. E aqui tem um exemplo, não apareceu aqui. O exemplo é assim: quando você ama algo, determina o que você deve fazer, e você então aceita privações, você passa a ter liberdade para fazer algo, logo se torna escravo. No fundo, ninguém tem autonomia, nem ímpio, nem crente. Vamos pegar a ideia do relacionamento de novo, né? Então, você ama alguém e está se relacionando com ela. Isso vai determinar algumas coisas que você deve fazer e coisas que você não deve fazer. Então, você aceita privações. Por quê? Você passa a ter liberdade para fazer algo. Então, no fundo, todo mundo tem algo por trás que determina o que deve e não deve fazer. Que na Bíblia a gente vê isso, que chega a um ponto da idolatria, quando o sentido da minha vida vem de alguma outra coisa que não seja Deus. Então essa coisa vai determinar tudo que eu devo fazer, tudo que eu faço. Essa coisa vai me manter feliz ou triste. Então isso começa a determinar as regras da minha vida, o que eu vou fazer e não vou fazer. Então, ou seja, no fundo, é o que a Bíblia diz, Romanos 6, que nós vamos ser escravos da injustiça que leva à maldade, ou da justiça que... Esqueci agora o resto do versículo. Os pastores. Cadê? Fala aí. Mas que nos leva a fazer as coisas boas de Deus. Então, no fundo, todo ser humano ele tem um Deus, ele tem algo que governa ele e que determina o que ele é e o que ele vai fazer. Todos. Ninguém é dono de si mesmo. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Se essa pessoa parar para pensar na vida dela, algo que ela acredita leva ela a fazer o que ela faz na vida dela. Então não é ela por si que determina isso. Então é ilusório, essa liberdade ela não existe. Por isso que nós devemos buscar a liberdade que faz parte do nosso ser, que foi a razão da nossa criação, né? Nós vamos ver um pouco mais para frente. A gente vai entrar agora, antes do final, na parte da identidade, né? Como que tentam buscar a sua identidade, de dizer o que eu sou e o que eu não sou. Então, identidade é aquilo que eu sou, que dá senso de valor, de propósito. Eu estabeleço através dos meus sentimentos e sonhos o que eu quero ser, mas tem mais a ver com o que eu desejo do que com o que eu sou imutavelmente. Essa busca de identidade que buscam tem mais a ver com o que ela deseja ser, não com o que ela é de fato. Então essa busca de identidade, ela está baseada na influência cultural e ou desejos também. Isso agora é legal.
Então diz assim: acha que está sendo o que ela quer, mas tem influência cultural. Tanto que nas culturas mais antigas era a ideia do herói, da pessoa que se sacrifica e que é a base da honra. Hoje é o que? A autoafirmação. Seja quem você é, não tenha medo de ser feliz, busque a identidade dentro de si. Olha como que isso muda com o tempo, como é algo volátil, né? Não é uma coisa sólida, não é uma coisa estável. Muda-se com o tempo. Então, antes a sociedade dizia que a base é essa, o ato de ser herói, de se sacrificar. Hoje não, hoje esquenta, seja quem você quer ser. Então, o que isso está querendo dizer? Que a cultura influencia. E que duas coisas na verdade. A cultura diz algo e a pessoa pega ela escolhe o sentimento que está dentro dela e vai ser aquilo que ela deseja. Então busca-se a identidade dessa maneira. Nós vamos ver alguns problemas aqui. Primeiro que ela é ilusória, porque não é verdade que nós... Tem uma coisa que é interessante aqui. Desculpa, passou 2 slides. O primeiro que ela é incoerente. Vamos pegar a questão da ideologia de gênero, né? Você diz que eu sou tal coisa, mas eu sou outra. Eu sinto isso, né? São desejos, é um terreno volátil e contraditório. Vamos pegar um exemplo, a Idade Média com a Idade Moderna. Faz de conta que uma pessoa tinha um sentimento de agressividade e um desejo homossexual, de atração pelo mesmo sexo, mas a sociedade, a cultura naquela época dizia que ela tinha que ser do lado mais agressivo, né? E não o outro. Então, pela influência da cultura, ela optava pelo outro. Hoje mudou, a sociedade e a cultura prega outra coisa, então ela escolhe o outro lado. Eu estou dizendo isso porque, não dizendo qual que teria que escolher o lado agressivo, não, mas que a cultura, a sociedade que está influenciando, baseado nos desejos que está dentro do ser humano. Então, é baseado em coisas que mudam. Então, antigamente era de uma forma, hoje é de outra, e futuramente vai ser de outra. Não tem sentido isso. Então, o que definiu foi o filtro social que nos diz qual sentimento é bom adotar e qual não é. Não é o sentimento que define, é o que está antes do sentimento. Uma matriz formada por valores fora de você, que ditam o que você deve dizer, que te define e o que não define. Então, no caso dessa matriz, vamos dizer assim, da sociedade. No cristianismo, quem nos diz é Deus. Ele vai dizer para nós quem nós somos, o que nos define, o que não nos define, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. E o segundo problema é que é ilusório. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Que as pessoas dizem que nessa busca por essa identidade, essa liberdade, elas falam, não importa com nada, não estou nem aí para o que pensam, para o que dizem. Mas não é verdade que não nos importamos com o que pensam de nós. Todos pertencem a um grupo que dá sentido às suas causas. Aqueles que valorizamos contam muito. Buscamos o referencial de dentro da tribo que admiramos para definir nossas escolhas. Então, todos nós nos importamos sim do que as pessoas pensam. É mentira quando a gente diz, não me importa. Você se importa com as pessoas que você valoriza mais, com que você admira mais. Então essas pessoas começam a buscar o meio que vai aceitar aquilo que ela definiu para ela. Então é ilusório, por quê? Porque ela está preocupada com o que vão pensar, o que vão dizer. Então é um monte de bagunça no meio disso tudo. E por último, isso é frustrante, porque quando colocamos todo o nosso amor em algo criado por Deus e não o Criador, outra coisa se torna minha referência de identidade e eu não consigo perder mais aquilo. Então pode ser que o sentido da vida de uma pessoa seja uma outra pessoa, seja o dinheiro, e isso então é o que dá senso de sentido para ela, é aquilo que dá força para ela acordar e viver o dia a dia dela. Todas as ações dela são movidas baseadas naquilo. Só que tudo que é criado por Deus, tudo que faz parte desse mundo, a gente pode perder. Se o dinheiro dessa pessoa acaba, então aí, o sentido da vida dela, o que trazia felicidade, aí, o que era base para a identidade dela, acabou. Um relacionamento, se ele termina e aquilo é o que dava sentido para a vida dela, aquela pessoa era tudo para ela. Na verdade, biblicamente a gente entende, a Bíblia diz que ela endeusou aquela pessoa, ela colocou aquela pessoa como Deus. Só que quando você perde o teu Deus, quando você perde
aquilo que te move, que te dá sentido, automaticamente você perde o sentido de viver. Por isso que nós vimos há pouco tempo atrás, quando a crise estava bem forte mesmo, só falava-se disso, crise, muitos empresários, pessoas que perderam tudo, se mataram e mataram a família também. Por quê? Porque o dinheiro que era o Deus daquela pessoa, que dominava a vida dele. Então quando ele perdeu o Deus dele, perdeu o sentido de tudo, nada mais tinha valor para ele, nem a família, então ele foi e matou. Quantos relacionamentos a gente vê pessoas matando a outra porque terminou, vai lá e mata? Por quê? Perdeu o Deus dela, então tudo perdeu sentido. Ela tenta resolver isso de alguma maneira. Por isso que é frustrante buscar a identidade em outra coisa que não seja Deus. Isso tem que ficar bem claro para nós, é isso que faz sentido. Nós vemos as consequências, são fatos, né? Não é teoria, não é um pensamento, é algo que realmente é assim que funciona. Então a questão da liberdade e da identidade é isso, que tentam buscar baseado nessas cosmovisões. Então agora nós vamos terminar vendo um pouco da visão cristã. O que difere, então, baseado em tudo isso, é que alguns escolhem ter a Cristo como seu Senhor. Ninguém é autônomo. O cristianismo fala de liberdade pensando no outro, é gerenciada pelo amor. As restrições do cristianismo são a sua glória, são libertadoras. Um exemplo simples: não exercer vingança, não retribuir mal com mal. Pessoas dirigidas por vingança fazem mal para si. Isso todo mundo sabe, psicólogos sabem que esse desejo por vingança, de retribuir mal com mal, faz mal para si mesmo. Então, o que o cristianismo pede para nós é algo que é gerenciado pelo amor a Deus, a nós e ao próximo. É sempre gerenciado olhando para o próximo, então é algo respeitoso. Deus nos ensina isso. Nas outras cosmovisões, como o ser humano não tem um valor, não tem um referencial, então não tem por que eu vou pensar no outro? Não tem porquê. Então, as restrições do cristianismo são de fato liberdades, porque elas são a glória do cristianismo, é o que faz bem para o ser humano, é o que é bom para a humanidade, é o que é saudável, porque é o que vem de Deus, é o que vem daquele que nos criou. Então, para onde nós devemos olhar? Beber uma água. Então, o que o cristianismo diz? O cristianismo não nos diz para olhar para fora, né, para a sociedade, e nem para dentro de nós, mas para cima, para Deus. Ele é o nosso ponto de referência de identidade e de liberdade. Isso nos livra de alguns problemas, como por exemplo, quando é dito pela sociedade o que eu devo ser, e vamos supor, eu não concordo com isso, isso vai gerar uma opressão, isso vai me oprimir. Nossa, todo mundo falando que é isso, que eu tenho que ser isso, então se eu for diferente vão me julgar, vão falar isso e aquilo. E quando o indivíduo então despreza a sociedade, acontece uma fragmentação social, divisões da sociedade. Então, essa ideia de olhar para fora, para dentro de si, vai trazer vários problemas. Então a Bíblia nos diz para olhar para cima. Eu vou ler um texto da Bíblia, Hebreus 2, versículos 5 ao 11, que ele vai recitar os Salmos 8 que a gente leu no início,